Cruzeiro tem algumas novidades, né, o Mike Costa? Pode ter, né, algumas novidades já para esse jogo de amanhã contra o Bahia, e uma dessas novidades aí o torcedor vai gostar se pintar no banco de reservas ali. Certamente. A gente pode ter as novidades já esperadas, que é o retorno do Gabigol, o retorno do Dudu, né? É difícil pensar que eles vão ser reservas 2 jogos seguidos, ainda mais porque vai ter jogo domingo de novo, fora de casa, contra o Bragantino. Então, a tendência é que eles voltem aí pro time titular. A gente tem que ver quem vai sair, se de fato eles voltarem, né? O Jardim, ele sempre faz esse mistério, né? É difícil acertar a escalação. Só o De Leon mesmo pra conseguir essa informação antes aí, igual na última semana. Mas tá bem difícil mesmo. Você sabe bem disso, né, De Leon? Sim, sim. E aí, a gente não sabe se realmente vai ser isso, mas a tendência é que seja, né? Que tem esse retorno do Gabigol e do Dudu. Gabigol que foi tão falado aí esses últimos dias por ter ficado no banco. E aí, o retorno aí que pode ser mais surpreendente é o do Dineno. A gente falava aqui ontem, ô De Leon, que o Dineno, ele... eu até falei que achava que lá depois do dia 20 ele podia voltar já, porque já tava treinando. Mas pelo jeito ele tá treinando bem, já tá mostrando ali um ritmo bacana em comparação com os companheiros, então já pode ficar no banco amanhã. Ainda não é uma certeza, deve ser uma decisão a ser tomada já quando o Cruzeiro finalizar a preparação, mas há sim a possibilidade do Dineno ir para o banco, o que é um bom reforço, né? O Cruzeiro ganha aí uma arma importante, um cara de característica diferente, um cara bom na bola aérea, um finalizador. Então, a gente fica nessa expectativa para o Dineno voltar. Já para o Bolassi, por enquanto, não deve voltar, deve continuar aí como no tratamento médico dele. O que aconteceu com o Bolassi mesmo? Cara, ele tá com desgaste físico. Ó, o Jardim falou o seguinte, que... Já chegou cansado, né, cara? ele já chegou com problema físico. Aí o Jardim falou assim que ele tava com uma inflamação num local de uma cirurgia antiga que estavam tratando isso. Aí agora, depois, ele voltou a fazer trabalho físico. Então, assim, não chega a ser lesão, mas são problemas físicos ali que ele tá tentando sanar, né? Já é um jogador de 35 anos. Foi então... no mecânico, já era. Foi no mecânico, o mecânico já indicou outros problemas. O Bahia tá cheio de desfalques também para poder encarar a equipe do Cruzeiro, Mike Costa. Quem é que tá fora? Quem não enfrenta o Cruzeiro? O mais importante deles aí é o atacante Luciano Rodrigues, que ele é uruguaio, tem 21 anos só e é o artilheiro do Bahia na temporada. Ele tá com desgaste muscular, já foi poupado do último jogo e vai ser poupado de novo. O Rodrigues, ele inclusive fez o gol do Bahia naquele 1-1 contra o Cruzeiro no ano passado no Mineirão. É bom jogador, promissor. O Bahia pagou uma bala de dinheiro nele, eu acho que foi 20 milhões de euros, coisa assim. E aí ele é um cara que não vai jogar, uma boa notícia, porque é um bom jogador de fato. E além disso, o Bahia tem desfalque na defesa. O zagueiro Canu, que é titular do time, teve lesão em 3 músculos da panturrilha, no tendão de Aquiles. Talvez vai ter até que operar, então não joga o Canu. E outros zagueiros aí que já estavam de fora, né? Outro zagueiro, na verdade, é o Gabriel Xavier, que também era titular. Ele já estava machucado, segue assim. E outros 2 desfalques dele é o lateral esquerdo Iago, que também é um bom lateral, e o meia Michel Araújo, esse já é mais abaixo, que já estavam machucados também e estão na preparação física aí para voltarem. Então esses 5 desfalques aí... Lúcio? O Canu, Gabriel Xavier, zagueiro, lateral esquerdo Iago e Michel Araújo. São Lúcio atacante, Canu é zagueiro, Gabriel Xavier também zagueiro, Iago lateral esquerdo e o outro é o quê? Esse meia, Michel Araújo meia. Então assim, todo desfalques, né? Em todo torto o Bahia, então. Assim, claro que o Gabriel Xavier, o Iago e o Michel, eles já estavam machucados, então já é algo que o Bahia já tá lidando. Mas o Canu e o Lúcio Rodrigues são desfalques mais do momento. Então o Lúcio vai ter que... O Ceni vai ter que arrumar alguma solução aí pra... E daqui a pouquinho nós vamos falar também como é que tá a situação do Everton Ribeiro lá no Bahia. E esse Bahia cheio de desfalques aí pra poder encarar o Cruzeiro. De Leon, mas um Bahia do Rogério Ceni, né? Que tem um jogo, um estilo diferente de jogar, um time mais leve, mais rápido, né? Que joga de forma mais ofensiva. E olha pra você ver, eu lembro exatamente do gol do Bahia, esse gol do 1-1 aí. Foi uma jogada do Jean Lucas, girou no meio de 3 jogadores lá, assim, pressionado naquele volante que tem qualidade, né? Pode pressionar ele, 2, 3 jogadores que ele retém, gira e consegue um espaço. Encontrou o Ademir aberto do lado direito. Ele, uns 3 metros atrás do Marlon, conseguiu chegar na frente, cruzou para dentro da área, Vidalba e João Marcelo. Né? Essa jogada característica que a zaga do Cruzeiro sempre toma gol. Cara, a bola, assim, fácil de ser interceptada. João Marcelo e Vidalba batem a cabeça e o Lúcio Rodrigues foi lá e empatou o jogo. E um pouco antes teve o gol anulado do Cruzeiro, né? Foi o gol do Caio Jorge. Do Caio Jorge. E quem que é o árbitro? O mesmo. Então, assim, são várias coincidências, né?
Mesmo com todo esse desfalque aí, cara, o Bahia, pra mim, é um elenco melhor do que o do Cruzeiro. Tem peças para repor todos esses desfalques. E é o Rogério Ceni, cara, um time que gosta... O time do Rogério Ceni tem duas características. Eles gostam de ter a bola, então eles têm algumas características do Diniz, né? Sair jogando com os pés ali o goleiro, não dar bicão, assim, exceção, dar um bicão. Então vai dar oportunidade ao Cruzeiro de repente, subir as linhas, né? Pressionar a saída de bola para tentar roubar a bola mais perto do gol. Mas é um time de transição rápida, né? Como eu acabei de dizer, como foi o gol que passou no pé de 3 jogadores somente a bola e eles concluindo em gol. Pega aquela bola da direita e inverte para a esquerda, pega da esquerda e inverte para a direita, para pegar a defesa despreparada. Então é o Rogério Ceni, cara. Vai ser um jogo bem difícil, porque ele já conhece o elenco, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Diferente do Leonardo Jardim, que ainda tá vendo o que ele pode fazer desse time do Cruzeiro. Inclusive, a escalação de amanhã é uma incógnita. A gente não sabe se ele vai entrar com o mesmo time do jogo anterior, fortalecendo as laterais, né? Deixando o meio mais povoado e deixando um pouquinho o ataque em segundo plano, ou se ele volta com os jogadores mais agudos. E aí, gente, é cobertor curto, né? Vamos priorizar o ataque? Vamos. Mas de alguma maneira nós vamos desproteger as laterais. E esse time do Bahia é um time muito forte. Eu acho que esses caras vão voltar pro time amanhã. O Dudu, o Gabigol. Aí eu tô falando um achismo por enquanto, tá? Sem informação. Inclusive daqui a pouco vai ter um treino aberto lá na Toca da Raposa. Everton Ribeiro. Então. Pressionado, criticado, cobrado, injustiçado. Exigido. Pra vocês verem, né? Vamos ver se o Cruzeiro não ressuscita mais um aí, né? Porque é o seguinte, eu vi muita gente ontem falando, não, o Cruzeiro vai sofrer com o Everton Ribeiro, vai dar problema e tudo mais, mas aí, apesar do ano passado ele ter feito uma temporada boa, esse ano ele tá sendo muito criticado lá no Bahia. O pessoal do Bahia, os torcedores estão falando que ele tá em declínio físico, pedindo um jogador aí pra substituir ele. E ele não tá com essa moral toda lá, não. Já é um jogador que tá com 36 anos também, né? Não vai ter aquele mesmo ritmo de outras épocas. E é o cara que chegou no ano passado para ser o nome do Bahia, né? O nome do projeto do Bahia, City, né? Do Bahia, do Grupo City. Mas agora, essa temporada, ele não tá agradando. Ele jogou 18 vezes em 2025. Fez só um gol e deu 2 assistências, né? Números bem baixos, assim, pros padrões de Everton Ribeiro. E também estão reclamando que ele tá tendo falta de protagonismo em momentos decisivos. Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, não apareceu tanto. E aí, na primeira rodada do Brasileirão, ele ainda foi expulso contra o Corinthians. E aí os torcedores, né, já começaram a criticar bastante o Everton. Então ele vai jogar, né? Deve ser titular do time do Bahia. Conhece muito bem o Mineirão, conhece muito bem Minas Gerais, né? Jogou muito aqui, mas vive um momento ruim. Então isso é importante também, né? Porque é um dos destaques do Bahia, o maior jogador do elenco, né? O principal jogador, assim, pensando em carreira, em conquistas, e não vem em boa fase. Agora é só o Cruzeiro não ajudar a ressuscitar ele, né? E ele vai cair, deve cair ali pelo lado do Kaique. Normalmente ele joga saindo da direita para o meio, então vai ser um atrativo aí que a gente vai ver, né? Tanto ver o Everton Ribeiro se reencontrar com o Cruzeiro mais uma vez, como ver se ele realmente tá mal. Everton Ribeiro, que aqui no Cruzeiro, pra mim... Ídolo, né? Pelo que ele fez aqui naqueles 2 anos, né? 13, 14, com aquela canhotinha, as perninhas de alicate. Foi um jogador importantíssimo na conquista daquele bicampeonato. Hoje, depois do Cruzeiro, né, ainda fez uma carreira mais vitoriosa ainda, né, do que teve aqui no Cruzeiro, lá no Flamengo. E hoje é um dos principais jogadores da equipe do Bahia. Mas será que ele vai começar como titular amanhã? Não dá pra saber ainda, né? Ele foi titular no último jogo. Mas ele é uma peça importante, até mesmo com esse desfalque do Lúcio Rodrigues, né? Que o Lúcio Rodrigues é atacante, mas aquele cara que movimenta muito ali. No último jogo ele entrou no segundo tempo, não foi contra o Cruzeiro? Não. Começou no segundo tempo, foi. Entrou no intervalo. E mudou o jogo? Foi, ele entrou no intervalo. Foi? Foi no intervalo. Foi. Quanto que ficou? Nós tomamos um taco. 1-1. Na primeira... Lá foi 4-1. Alguém foi expulso, não foi? Marlon. Aí, tá vendo? O Cruzeiro fez 1-0 com um golaço do Gabriel Verón de 3 dedos. Cruzeiro jogando bem, jogando bem. Aí ele foi expulso, não foi? Marlon foi expulso como nesse jogo, eu não lembro. Acho que ele chegou atrasado e cepou o cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Expulsão Marlon Bahia, pra ver se a gente vê aqui como é que foi. Porque aí eu lembro que nós tomamos taca no primeiro turno, mas o jogo da ida, quer dizer, o jogo da... Ah, foi esse aqui, ó.
Assolado, ó. Nossa No senhora. meio de campo. No meio de campo. Vamos passar pra galera ver aqui, ó. Que tá no shorts aqui, ó lá. O lance, ó. Tuf! Nossa senhora. Deixou ali. Olha lá, tomou o cartão vermelho, o malo. E não tem nem caô, né? O jeito que ele entrou no cara ali, ó. Vai mostrar o replay ali agora. Olha lá, ó. Pei! Cartão vermelho, não tem conversa, E irmão. tava 1-0 pro Cruzeiro, aí o Cruzeiro ficou com um a menos, isso foi mais ou menos no meio do primeiro tempo. Aí no finalzinho do primeiro tempo tomou empate, aí no segundo tempo o Seabra tentou ir pra cima, né, colocou um time ofensivo e tomou 3 de contra-ataque. E na volta, eu tô lembrando isso aí, porque no jogo... Nesse jogo, eu acho que tava 1x0 pro Cruzeiro e o Bahia empatou, ou foi o Foi contrário? 1x0 pro Cruzeiro. 1-0 pro Cruzeiro. E o Bahia empatou. O Cruzeiro fez o segundo gol, foi anulado e o Bahia empatou depois no final do jogo já, Não, né? o Cruzeiro jogando bem, cara, esse jogo aí. E nesse jogo aí, o Everton Ribeiro entrou bem. Lembro muito bem que ele entrou bem no segundo tempo, então tem que ficar atento aí ao senhor Everton Ribeiro. Agora tem um detalhe, deixa eu só ver aqui se tá na sequência do Mike aqui, como é que ele passou aqui. Então já falando do Everton Ribeiro, só para seguir na linha aqui do raciocínio, ô Mike, nós teremos para amanhã, qual é o nome do árbitro? Tem que dar uma... Flávio alguma coisa, o nome do arrombado, né? acho que é Flávio Rodrigues, tem aqui na live de ontem, Olha aí, é o... Flávio alguma coisa. Cadê? Flávio Rodrigues Souza. Flávio Rodrigues Tem a Souza. fotinha dele aí nos downloads aí, ó. Tem a fotinha do abençoado aqui? Lá na pasta de downloads, ele aí, ó. Aí ele aqui, ó. Grande Flávio Rodrigues Souza. Esse cidadão aqui que será o juiz do jogo de amanhã. Ué, cadê? Não entrou a imagem, não? Põe a segunda, porque a primeira acho que tá em aquele outro formato lá de internet, WebP. Aí, ó, pronto. O abençoado tá aí, ó. Inclusive entrou até errado aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui pra poder ficar bonitinho. Esse cara aí, toda vez que ele apita o jogo do Cruzeiro, é uma bênção. Sempre temos problemas com esse juizão aí. E pra quem quer matar a saudade, você lembra desse episódio aqui, ó, envolvendo esse juizão na expulsão do Pessolano? Quem não se lembra, lembre a partir de agora, ó. Que teve uma entrada ali, foi na frente do Pessolano, que ficou doidão. Ah, foi o mesmo juiz? Aí lá, aí lá que bonitinho. Vai lá, deu amarelo uma vez, deu duro, o Pessolano segurou ele. O Pessolano também era foda, né? Isolando meteu a mão. Toma. Não, esse aí, olha lá, o Pessolano queria bater nele, só. Olha lá, ó. Olha lá, os caras segurando, só. O Pessolano ia dar encher de porrada. E um lance ali, cobrando um cartão, cobrando uma marcação de uma falta, um cartão amarelo, né? Cara, o Pessolano era muito desequilibrado, né? Nessa época do Cruzeiro, né? Só que isso aí, mas a falta foi absurda mesmo, que o cara não expulsou. Olha lá, ele né? segurando o pé do cara, tipo assim, olha o pé do cara. Né? E o lance em questão foi esse aqui, ó. Algum cara chegou, mano? Foi igual a do Marlon. E foi Niquinho. Quem que é esse cara ali que tomou o capote aí? É o Rômulo, né? Não. Rômulo. Ou não? É. Nesse lance aí que houve uma expulsão do Pessolano com esse juizão aí também. E eu acho que o último jogo com o Bahia que teve o gol anulado era ele também, né? Era ele. Ou seja, já tem um histórico aí de prejudicar o Cruzeiro. Mas eu acho que ele é caseiro, cara. Eu acho ele um árbitro caseiro. Mas ano passado ele roubou de nós em casa, né? O Cruzeiro tava em casa. Mas ali foi mais um lance de VAR, né? E esse jogo também é no Mineirão, parece, né? Porque no campo ele não deu. No campo ele deu o gol. Sim. O VAR que chamou e... Aí quando o VAR fala assim, ó, vem aqui, ó, isso aqui, ó. Ele foi lá no VAR olhar, né? Tanto que ficou parado um tempão esse lance, cara. Um tempão. Foi tipo uns 5 minutos parado. Pra revisão. O Mendes falando que foi no Rômulo. E o cara mandou aqui, ó, o Matos tá de olho no Roberto Gaúcho, Adriano Martins. O que aconteceu? Não, é porque o cara falou assim, né? A gente falou que o Everton Ribeiro tá mal, os caras, então não deixa o Matos ver ele não, porque ele gosta de trazer um cara mais velho, né? aí o cara falou que tá de olho no Roberto Gaúcho. Um jogador jovem aí, o Everton Ribeiro, com a idade que ele tá, do jeito que ele tá, ele não seria ruim no Cruzeiro. O ruim é a expectativa que cria no jogador. Não, né, é porque quando volta, você acha que tá voltando no Everton Ribeiro 2013. Não tá voltando. É igual o Bernardo no Atlético aí agora. Cara, não tem aquela explosão, não tem aquela velocidade, não tem aquele negócio que tinha antes. O Neymar também, ele é muito mais experiente, mas não é aquele cara. Não é mais não. Acabou. Vai passando liso ali, entendeu? E o problema é que o cara volta ganhando o maior salário da carreira dele, porque chegou no topo da cadeia ali, ganha 2 milhões, né? O Everton Ribeiro lá no Bahia. O cara vai pra ser um
não só um jogador dentro de campo, mas um cara do marketing. É semelhante cara, ao Gabigol do Cruzeiro, só que o Everton Ribeiro já é bem mais velho. Bem mais velho, 8 né? anos mais velho. É, bem mais velho. Só que o torcedor, cara, ele não interpreta dessa forma. Ele lembra do Everton Ribeiro, do Flamengo, do Everton Ribeiro, do Cruzeiro, dentro de campo. E dentro de campo ele não é mais esse atleta mais. E é aquela coisa, aí o pessoal até falou aqui no chat, né? Entre ele e o Eduardo, né? Não tem nem comparação, né? Hoje em dia. Só que o Eduardo é um cara que a cobrança por ele é só pelo futebol, não é pelo salário. O Everton Ribeiro, se ele chegar e jogar mal aqui, agora vai falar, pô, mas ganhando aí 1 milhão e tanto, você não joga bem, não consegue jogar. Mas por isso que tem que ter essa mescla, né? Ter um cara ali experiente, mas ter também alguns jovens pra poder equilibrar o negócio. Inclusive, só uma informação aqui, Deleon, que eu acho que a gente não passou essa informação quando você tava em nenhuma live. Eu falei isso outras vezes já, mas fui olhar o SofaScore do Eduardo no último jogo, que ele entrou, ficou 10 minutos em campo, ele teve uma ação com a bola, que foi tentar um passe que ele errou. Então é a segunda vez, então, é o segundo jogo que ele... Jogo- é o segundo jogo que ele entra e ele toca na bola 2 vezes. Nessa foi uma, né? Uma. Repete, ele teve uma ação com a bola, né? Uma vez que ele encostou na Ou bola, seja, de tudo que ele fez, do momento que ele entrou até acabar o jogo, foi só um ele toque teve a na bola. oportunidade de fazer uma coisa. E ele errou o passe. É muito pouco, né, cara? Aí depois quando a gente fala, Entendi. a galera acha que é pegando o pé. É muito pouco, cara. Produtividade. É verdade, é um cara que entra e atrapalha os companheiros.